vou falar meio com um pincelado de tudo, tá bom? Vou meter um pouquinho em algumas partes. Se vocês quiserem interromper para perguntar um pouco mais de uma outra cirurgia, pode parar. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Marujo. Todo mundo me chama de Marujo porque é mais fácil. Eu vou começar aí com vocês, na verdade, nos sábados de manhã, aí, uma vez por mês. Bom, então a óptica do olho, na verdade, ela é bastante complicada, mas ela consegue ser resumida numa coisa muito mais simples, que é isso daqui. Então, basicamente, o nosso olho é um sistema de lentes, tá? Ele tem duas lentes. A lente mais poderosa, na verdade, é a córnea, tá? Tem 42 a 45 dioptrias em média. O valor médio varia dependendo da literatura, em qual livro você for olhar, mas a gente sabe que ela é variável também dependendo do paciente. E 20 dioptrias do cristalino, porque ele está imerso na água, senão ele seria mais ou menos 100 dioptrias, né? Então tem duas lentes e a retina. Então, basicamente, o que vocês estavam falando? Lembra daquela hora que vocês estavam discutindo biometria, o que a gente tem que olhar, o que a gente não tem que olhar? A gente tem que olhar três coisas. Na verdade, a biometria tem que dar pra gente três coisas. Primeira coisa, poder da primeira lente do olho, tá bom? Que é a córnea. Ok, isso ela vai dar na ceratometria. Tá certo. Segunda coisa, a distância entre a primeira lente e o final do olho. E a terceira coisa, eu não tenho mais essa lente, certo? Que eu vou tirar. Eu vou colocar uma lente artificial aqui no lugar. O poder dessa lente é exatamente o que eu estou querendo obter, então é o X. O que mais que está faltando? O ELP, que a gente chama, que é o Effective Lens Position. É o que? A posição dessa lente dentro desse sistema. Se a gente tem essas três informações, a gente consegue calcular perfeitamente qualquer lente. Qual que é o problema? A córnea a gente mede. Em alguns casos é um pouco difícil de a gente medir de forma confiável, tal, mas a gente mede. O AL, que é o axial length, o comprimento axial do olho, a gente também consegue medir. Qual que é o problema? O ELP. O ELP a gente não consegue medir porque a gente vai colocar a lente ainda, não é depois de a gente ter colocado. Para a gente medir isso, é que a gente tem as fórmulas. As fórmulas são várias fórmulas, vários jeitos de a gente estimar, com base em medidas anatômicas do olho, são vários jeitos de a gente estimar a posição que vai ficar essa lente no final das contas. E, portanto, conseguir achar a melhor lente para aquele paciente, tá bom? Alguém falou aí de profundidade da câmara anterior. Precisa por causa da parte cirúrgica, que vai dar uma ajudada pra gente para saber se vai ser fácil ou se vai ser difícil, mas para isso, para a parte cirúrgica, a gente olhando na biomicroscopia anterior, a gente consegue ter uma boa noção. Para que ela serve também? Para algumas fórmulas. Algumas fórmulas usam a profundidade de câmara anterior como um dos parâmetros para achar o ELP. Outras não. No caso, foi usada a Holladay. A Holladay 1 não usa só a ceratometria. Então, cada um vai depender da forma, você vai ter que ter mais ou menos informações, tá bom? Ok. E aí, baseando nisso daí, como que a gente vai ter as ametropias? Voltando aí para o assunto mais da aula. Então, se a gente tem uma miopia, o que é a miopia? A miopia é um olho que é convergente demais para o tamanho dele. Seja porque ele é um olho comprido, ou porque a córnea, por exemplo, é muito forte, então converge demais, tá bom? Então, esse olho vai ficar míope. Como que a gente corrige? Coloca uma lente divergente, ou seja, a gente diminui o poder de convergência desse olho. A hipermetropia, ao contrário, é um olho que é pequeno demais para o poder de convergência dela. Seja porque o olho seja muito pequeno, ou porque o olho converge de menos. Você vai aumentar o poder de convergência com uma lente, ou enfim. E o astigmatismo? O astigmatismo é a mesma coisa, só que com um eixo diferente do outro. Não é uma córnea esférica, geralmente o astigmatismo está na córnea. Não é uma córnea esférica e aí vai ter um eixo diferente do outro. E a presbiopia? A presbiopia é o quê? Quando a gente está vendo uma coisa para perto, os raios eles vêm divergindo do nosso olho. Para a gente corrigir isso, o nosso cristalino aumenta de poder, fica um pouquinho mais gordinho, né? Quando os músculos contraem, fica um pouquinho mais gordinho, a gente consegue focalizar de novo a imagem. Se a gente não consegue ter essa contração de forma adequada, vai acabar que o olho vai ficar com um poder convergente menor do que deveria, que não vai conseguir focar a imagem. E aí a gente aumenta a convergência. E como que a gente corrige isso? Óculos, que é o mais simples, básico e fácil. Lente de contato,
E com as cirurgias? Essas cirurgias elas podem ser corneanas, cristalinianas, eu mexo nessa lente daqui, eu mexo nessa lente daqui na corneana, ou eu coloco uma outra lente aqui no meio do caminho. Também é uma outra opção. Tá bom, como que eu corrijo na córnea? Então tem todas essas fórmulas, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, então eu nem vou me ater muito a isso. No cristalino eu posso fazer a catarata, né, que é uma das mais consagradas aí. Tem extração de cristalino transparente, que é extremamente controversa, por causa, os retinólogos vão falar, por causa do risco de descolamento de retina, principalmente, apesar de ter outras coisas, você vai, se o cristalino, se o paciente é muito jovem, você perde um pouco de acomodação e tudo mais. Mas pode continuar tirando, gente. Não sei se de trabalho também, né? Ou a cirurgia de catarata mesmo, que aí não tem muita controvérsia, tipo, o problema está no cristalino, a gente precisa resolver. E as lentes fásicas, que são essas lentes que você vai colocar ali no meio do caminho, que elas podem ser de câmara anterior, ou seja, entre a íris e a córnea, que é a Artisan e a Artiflex, ou de câmara posterior, que é a ICL, que é entre a íris e o cristalino. A ICL atualmente está suspensa pela Anvisa, está em vias de ser aprovada novamente, então atualmente no Brasil a gente tem só essas duas disponíveis, tá bom? Beleza, indicação de cirurgia refrativa. Qual que é? Primeiro de tudo, desejo do paciente. Não vai fazer uma cirurgia sem o paciente querer fazer essa cirurgia. Segundo, necessidade de correção. Mas como assim? O paciente vai querer corrigir sem precisar? Vai. Tá? Não é incomum a gente ver paciente que fala: eu queria operar da miopia. Você usa óculos? Não. Mas você enxerga sem óculos? Enxergo. Então por que você quer? Porque eu tenho. Mas você tem, mas você não precisa corrigir. Então assim, não é porque o paciente tem miopia, ele tem 0,25, que ele precisa corrigir e muito menos passar por uma cirurgia para isso. Toda cirurgia tem riscos. Além disso, tem muito paciente que usa um grau alto de óculos e na verdade ele está hipercorrigido, ele não precisa desse óculos. Então precisa fazer uma refração adequada e muitas vezes a gente só tira o óculos do paciente. Às vezes, lógico, faz algumas condutas para evitar aí um espaço de acomodação que ele pode estar apresentando, alguma coisa assim, mas nem sempre a gente vai indicar só porque o paciente usa óculos, etc. Além disso, exagero ou intolerância ao uso de lente de contato. Muitas vezes o risco da cirurgia é menor do que o risco de uma lente de contato com uso inadequado. O paciente que dorme com lente, que não lava a lente adequadamente, que usa a lente 14 horas por dia. Então, muitas vezes, nesses casos, está muito bem indicada a cirurgia. Anisometropias. Muitas vezes é difícil de a gente corrigir uma anisometropia com óculos, por exemplo. O paciente ele fica com sintoma e não consegue usar aquele óculos. Então, a cirurgia é uma forma mais fácil de a gente conseguir corrigir. Inclusive, para criança, apesar de ainda um pouco controverso, nos Estados Unidos principalmente, ainda já tem uma certa indicação para a correção de algumas anisometropias, principalmente em paciente, por exemplo, com catarata congênita, alguma coisa assim, que às vezes fica uma anisometropia grande. E correção de irregularidades corneanas, e aí não é bem uma finalidade de tirar o óculos, e sim uma finalidade de melhorar a visão com os óculos. Eu vou explicar um pouquinho daqui. Acabou. Contraindicações: idade menor do que 21 anos, na verdade, pelo FDA é menor do que 18 anos, mas dos 18 aos 21 ainda pode ter um pouquinho de aumento dessa metropia. Uma metropia que ainda não estabilizou, geralmente a gente considera uma dioptria em 1 ano, a mudança máxima que pode ter. Altas ametropias, e aí que fujam do poder de correção ou da efetividade de correção. Os lasers, muitas vezes eles têm um limite até o qual a correção fica boa. A partir daquilo causa muita aberração e pode piorar a acuidade visual. Olho seco, olho muito seco pode piorar após a cirurgia refrativa, então é uma contraindicação. Doenças oculares ou sistêmicas, e aí eu não vou entrar em detalhes, mas existem várias, né? Uma delas, por exemplo, para a lente multifocal, que a gente estava falando, maculopatia, neuropatia, o principal problema de você colocar uma lente multifocal é que ela vai dividir a energia luminosa, então vai chegar uma energia luminosa para perto e uma para longe. Você vai usar vai chegar menos energia luminosa na fóvea, no olho, na retina do paciente, que vai ser aproveitada para cada uma das distâncias. E por isso você pode piorar as condições do
o paciente tem, porque ele precisa, esse paciente precisa de cada luzinha que está chegando lá. Então, se você diminuir, ele vai ter que ir. Topografia alterada do córnea muito fina, principalmente pensando em cirurgias que mexem na córnea. E medida do olho. Para lente fásica, principalmente, você precisa ter um tamanho adequado do olho para poder colocar uma lente ali no meio do caminho sem dar nenhum problema. Então vamos lá. A ceratopatia radial, ou RK, uma cirurgia que antigamente era muito feita, tá? É uma cirurgia para miopia. E o que ela fazia? Você fazia essas incisões radiais na córnea e o número dependia do grau do paciente. Então, um paciente que era muito míope, você precisava fazer mais incisões do que um paciente que era menos míope. O que faz? Essas incisões acabam fazendo com que perca a sustentação da córnea aqui na periferia e a córnea meio que desaba. No que a córnea desaba, ela fica mais plana, tá? Se a córnea fica mais plana, ela é menos convergente. Portanto, diminui a miopia do paciente. Ela era um pouco imprecisa, porque você não tinha muito como você saber. E o pior problema dela é que você tem agora, depois de um tempo a gente descobriu, você tem um aplanamento progressivo com eventual hipermetropização do paciente. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Alguns pacientes fizeram e ainda estão bem. Mas não está mais feita, né? Está em desuso, porque tem muitos pacientes que acabam piorando a vida dele, porque piora muito a acuidade visual, porque essa córnea acaba ficando cada vez mais plana, não para mais. O paciente vai tendo hipermetropia depois. E além disso, essa córnea ela não aplana de forma regular, então pode dar um astigmatismo irregular, muito mais difícil de ser corrigido. AK é a ceratotonia arqueada. Ela era feita muitas vezes junto com as incisões radiais para diminuir o astigmatismo, principalmente. Você fazer uma incisão profunda para poder aplanar esse eixo mais curvo, tá? E é isso que você falou. Quando você faz a incisão da catarata naquele lugar, o que vai acontecer? Você vai diminuir a estrutura da córnea, a resistência da córnea naquele lugar, e a córnea vai acabar desabando um pouquinho, porque você está cortando fibra colágena. Ok, desabou um pouquinho, vai aplanar. Se aplanar, você vai ter uma diminuição aí da curvatura, vai deixar menos míope aquele meridiano, tá? Se eu tenho um paciente que na topografia ele tem não sei explicar muito bem ainda, mas a gente diz o sinal da gravata, se eu tenho um desvio dele irregular e eu quero corrigir isso, tornar aquilo mais, vamos falar, no mesmo eixo mais regular. Isso, eu faço a incisão pensando em trazer isso para o normal ou não? Você teria que fazer no eixo mais curto. Se é irregular na partezinha, tá assim, por exemplo, você vai fazer aqui, entendeu? Entendi. Por que a gente não faz muito isso nas facos? A nossa incisão ela é bem limbar, ela é bem longe do centro corneano. Aqui você viu que é bem pertinho. Quanto mais longe do centro, menor o poder que menor o astigmatismo que essa incisão vai causar. Um cirurgião geralmente ele causa no máximo aí 0,3 de astigmatismo, é muito pouquinho, tá? Então assim, você fazer no eixo mais curvo vai dar muito pouca diferença. Nos Estados Unidos, isso daqui é feito e ainda é feito, tá bom? Mas geralmente a gente faz com fento segundo, que é mais preciso. Você faz ali a incisão e mesmo assim ainda é impreciso. Para astigmatismo irregular, então, é mais impreciso ainda. Esqueci, no regular, que é uma córnea teoricamente normal, a gente já tem dificuldade. Numa irregular é muito mais difícil de a gente prever como que ela vai responder. Uma córnea com astigmatismo irregular, alguma alteração ela tem. Se ela tem alteração, um corte que você fizer nela vai responder de forma alterada, provavelmente. Então ainda é feito nos Estados Unidos principalmente, porque eles não têm, a lente tórica teve um processo de implementação mais tardio e além até por causa de cobrança de convênio, não sei o quê, mas eles ainda fazem. Se você, uma coisa importante, se você fizer uma incisão e der ponto, qualquer que seja, o ponto vai encurvar, sem ponto vai aplanar, tá bom? Importante isso. Mas enfim, no Brasil quase não é feito. Dá para fazer manualmente, mas é mais difícil ainda de prever alguma coisa. O PRK. O PRK é uma das grandes
cirurgias que a gente faz atualmente. O que a gente vai fazer no PRK? É um procedimento que consiste, basicamente, a gente vai pingar um colírio anestésico, que é só anestesia tópica, não precisa de mais nada. Vai desepitelizar essa córnea, a desepitelização pode ser mecânica, raspando, tá? A laser, que é a transepitelial que a gente fala, então a gente usa o próprio excimer laser para ablar esse epitélio, tá bom? Então faz um laser lá que vai ablar o epitélio. Ou com álcool, a gente coloca uma proteção, um anelzinho, enche de álcool ali, espera o álcool fazer efeito, depois a gente tira esse anel e o epitélio ele sai mais fácil. Eu pessoalmente prefiro a mecânica, que eu acho mais fácil e tudo mais, mas tem indicações para cada uma delas, tá bom? Também pode ser feito ao invés de raspar com espátula, pode raspar com escovinha, tanto faz. Ok, tirou o epitélio, o que você vai fazer? Você vai ablar com o excimer laser, o excimer laser ele vai mudar a curvatura, isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, e vai colocar no final do procedimento uma lente de contato terapêutica. Essa lente de contato terapêutica é basicamente para diminuir a exposição nervosa que vai ter nesses lugares e, portanto, diminuir a dor. Então ela é basicamente para diminuir a dor, não é para grandes outras coisas. Doutor, a mecânica laser ou com álcool no pós-operatório, a recuperação do paciente, a dor, muda alguma coisa? É pequena a diferença. Teve um trabalho que foi feito na Escola Paulista que mostra que a laser ela tem um pouquinho mais de dor do que a mecânica, tá? Mas é pequena a diferença. Tem outros estudos que mostram o contrário. Muda um pouquinho dependendo do laser que você usa. Também muda um pouquinho dependendo da forma como é feito. Existem alguns lasers atualmente que eles fazem de uma vez só. Eles emendam esse passo com esse passo. Então eles ablam o epitélio e já ablam o estroma tudo de uma vez. Teoricamente, quando é feito junto, leva a menos dor e menos outros sintomas no pós-operatório, mas é variável dependendo do É difícil calcular também do laser. o limiar da dor do paciente. É tudo muito subjetivo. Tem paciente que depois dessa cirurgia ela dói, tá? No pós-operatório. A gente deixa geralmente com um analgésico potente, tipo... Tramal? Tramal geralmente não chega nisso, mas a gente passa uma codeína, passa às vezes alguma coisa mais forte. Agora, é muito variável. Tem paciente que fala assim, eu não sei por que você estava me estressando tanto, foi sem dor nenhuma. Tem paciente que fala assim, meu Deus, foi o pior dia da minha vida. Então, tem muito jeito. Importante, ciclotorção, mesma coisa que falou da lente tórica, tem que marcar antes do paciente deitar, porque quando ele deita gira. Existem sistemas que capturam uma imagem da íris e o próprio computador ali, o próprio sistema consegue já achar onde é o eixo do paciente e obviamente é muito mais preciso do que a nossa marcaçãozinha ali, um tracinho, mas a nossa marcação é muito precisa também, apesar de não ser tanto, ela é precisa o suficiente, então também não tem grandes problemas. Desepitelizar sem sulcar o estroma é importante. Se você sulcar, você vai estar alterando a córnea daquele paciente, possivelmente piorando a visão dele no pós-operatório. Evitar resíduos, qualquer coisa que sobre ali pode causar reação inflamatória depois. E além disso, pode impedir que a luz passe, tá? E o laser nada mais é do que uma luz. Centralização tem que centralizar no eixo, no centro pupilar do paciente, geralmente tem que centralizar lá. Importante porque se você centralizar para fora, você vai estar causando um astigmatismo irregular, não vai estar causando, ou pelo menos assimétrico, então você não vai estar tratando o paciente, vai possivelmente até piorar a condição dele. O eye tracker é um sistema do próprio laser que ele consegue seguir o movimento ocular do paciente, então se o paciente olhar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ele consegue adequar isso para não precisar ficar parando o laser. E se o paciente olhar muito para o lado, ele para o laser e você continua de onde parou depois que o paciente acalmar e olhar para a luz. E a lente de contato terapêutica é importante e a gente tira geralmente com 5 a 7 dias depois que já revitalizou o paciente não sente mais. O LASIK é quase a mesma coisa, só que o que a gente vai fazer é que a gente vai criar um flap. Então, o passo fundamental do LASIK, que difere do PRK, é que a gente vai criar um flapzinho, ou seja, como se fosse uma tampinha na córnea do paciente, levantar essa tampinha, aplicar o excimer laser, reposicionar essa tampinha e pronto. Como tem essa tampinha de córnea, não fica nervo exposto. Como não fica nervo exposto, não dói ou dói menos, pelo menos.
Você pode criar esse flap de forma mecânica com o microcerato, esse aparelhinho aqui, que ele é tipo uma máquina de cortar presunto, sabe? Você vai lá e faz assim. Mesma coisa. Ele tem uma parte aqui da frente que vai aplanar a córnea é assim, ele vai aplanar a córnea. Aqui atrás tem uma lâmina que vai passar e vai cortar essa córnea ligada no motorzinho, então passa assim, corta e volta. E aí você tira e tá o flap criado. O LASIK e o EpiLASIK são técnicas, depois eu tenho mais pra frente, são técnicas que a espessura é um pouquinho menor, que cai em desuso, ninguém mais faz. E o laser de pente segundo é, obviamente, a cereja do bolo aí, é o que mais, é um pouquinho mais preciso, por quê? Que nem eu falei, uma lâmina, a gente pode programar ela para cortar 120 micra e ela acabar cortando 160, 200, 90. E refrativo a gente está lidando com micra, né? Uma alteração pequena pode criar resultados muito diferentes. Então, se a gente conseguir fazer isso com uma precisão maior, é sempre vantajoso. Fala. Só com relação ao flapzinho, o risco do flap no piscar deslocar. Tá. Depois esse flap ele nunca realmente cicatriza, a gente reposiciona ele, mas ele nunca realmente cicatriza, ele cola por capilaridade, tá? Pode acontecer de você levar uma dedada no olho e esse flap deslocar? Pode. É difícil, muito. Primeiro é difícil de você levar uma dedada no olho, tá? Segundo é difícil de você levando a dedada e esse flap deslocar. Mas em paciente, por exemplo, paciente pugilista, paciente que faz esporte de contato, não faça LASIK, faça o PRK. Paciente que coça muito o olho, na verdade o ideal é nem fazer cirurgia refrativa, mas se for fazer alguma coisa, não LASIK. Então tem algumas contraindicações por causa disso, tá? Mas é muito difícil. Já atendendo paciente? Já atendendo paciente assim, já fui pago às 2 da manhã para ir lá reposicionar o flap, já. Mas é difícil, tá? Muito difícil disso acontecer. E mesmo acontecendo, geralmente a gente consegue resolver e fica com toque. Pente segundo, ele vai ter a gente geralmente coloca tem o docking que é feito, então o que a gente coloca? A gente coloca um bléfaro, tá? Que geralmente ele é junto com um sistema de vácuo que vai posicionar o olho do paciente, a gente puxa o vácuo, esse vácuo vai pressionar o olho do paciente, deixar o olho parado e além disso vai permitir que aumente a pressão do olho do paciente. Aumentando a pressão do olho do paciente, a gente desce isso daqui e faz o docking, que a gente chama. Aqui tem um acrílico. Esse acrílico, na hora que ele desce, ele pressiona a córnea do paciente e aplana essa córnea. Aplanou, vai estar tudo no mesmo nível. E aí ele consegue cortar com o pente segundo. Ele passa o laser assim, produz microbolhas, essas microbolhas separam as camadas da córnea e ele consegue fazer o corte. O pessoal fala assim, se você não levantar o flap, esse corte não aconteceu. Mentira, esse corte está lá, ele está feito. Qual que é a diferença? Por que se você levar uma dedada, esse corte provavelmente vai continuar lá? Porque essas microbolhas, elas vão acontecer com um espacinho entre elas, são os tags que a gente fala. Esses tags, eles não são muito facilmente retirados, eles precisam ser meio que quebrados. Então quando a gente faz o levantamento do flap, a gente entra no espaço e dá uma quebradinha ali, não é tão fácil. Não é difícil, mas não é tão fácil. O microceratum, ele corta e uma lâmina, então na hora que você entrar lá, tá tudo levantado. Tá bom? Mas não é verdade, isso daí que o pessoal fala, cortou, deu errado, corta de novo, que não, é como se não tivesse cortado. Não. Tá cortado, mas tá razoavelmente ainda aderido. Tá bom? Importante, depois que você fez o flap, se for feito segundo, ele é luz, então você vai fazer qualquer coisa que pinte a córnea depois, tá bom? Se for microceratum, é uma lâmina, então você pode fazer isso. Você vai marcar de forma assimétrica esse flap, e aí tem os padrões de marcação, por exemplo. Por que assimétrico? Porque depois que você fez o corte,
você vai levantar esse flap. Pode acontecer uma coisa que a gente chama de free cap, que é quando o flap não tem aquela partezinha aqui que ainda está aderida, não tem o hinge. Ele levanta totalmente, ele sai na sua mão. E aí você precisa reposicionar esse flap. Se você for reposicionar um flap que não está marcado, como você sabe se ele é assim, se ele é assim, se ele é assim? Você não sabe. Então você precisa marcar para saber colocar ele direitinho. A parte de dentro e de fora você consegue ver porque uma vai ter epitélio e outra não. Mas para você reposicionar assim, você precisa ter marcado antes. Então marca assimétrico. Você vai desfazendo os tags, né, as aderências, e levanta o flap com a espátula, aplica o adesivo de novo, reposiciona o flap, lava a interface e aí você dá uma ordenhadinha ali para tirar o líquido entre o flap e o estroma residual e seca para ele grudar. Não precisa de lente de contato. Aqui, como você vai deixar aberto para poder aplicar o adesivo. O LASIK e o EpiLASIK, a diferença é a profundidade que você vai cortar, que é mais ou menos na região da membrana basal, tá bom? Entre epitélio e estroma, mas isso quase ninguém faz mais. Diferença entre o PRK e o LASIK. Primeiro, custo menor no PRK. Você usa um laser só, ou se for usar o microcerámico, você usa o microcerámico no LASIK, no PRK não precisa. Mas você vai ter um risco. Mas você vai ter dor no pós-operatório, que no LASIK geralmente você não tem, e uma recuperação muito mais lenta, porque o epitélio precisa crescer de novo. Muitas vezes no PRK, no primeiro PO, o paciente tem uma visão melhor do que no sétimo PO, porque o epitélio está crescendo. No primeiro PO ele não chegou no centro ainda, então o paciente ainda está enxergando bem. Quando chegar esse epitélio no centro, dá uma pioradinha na visão. E essa recuperação pode fazer muita diferença. Pra gente que é médico, por exemplo, ficar aí 7 dias enxergando muito mal, 1 mês enxergando mais ou menos e 3 meses para chegar à visão final, acaba com a vida de qualquer cirurgião.